funcionando, eu vou usar então. Tá? Tá indo? Tá chegando? Som. Tá indo? Foi? Não? Sim? Ah, que legal. Obrigado, querido. Pastor Sam, uma bênção. É isso. Eu vou direto. Nós temos aí hoje 30 minutos. Vamos tentar fechar em 30 minutos? Pai, obrigado por esse momento tão especial. Essa igreja linda que o Senhor tem formado aqui em San Diego. Uma família de Deus, inclusiva para receber todos aqueles que o Senhor tem já escolhido antes da fundação do mundo para estar aqui em San Diego congregando com a gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio, está nesse lugar. Louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus. Continue, Senhor, tocando os corações. Mas, Senhor, mais do que tudo, nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui para doar algo para Ti. Senhor, especial, creio que hoje tem muitos corações aqui se doando para Ti. Seja exaltado no nome de Jesus e usa esse momento ainda, Senhor, para continuar comunicando algo para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, pela primeira vez, depois de tantos anos, meu filho Natanzinho não está conosco hoje. Foi fazer o seu primeiro torneio de jiu-jitsu. Que legal, hein? Estou orando para correr tudo bem, ele volte com a medalha. Então, a minha esposa foi lá junto com o Biel, dar uma força, lá em Long Beach, na Pirâmide, lá na Pirâmide, que é uma faculdade, um espaço especial da Universidade da Califórnia, se eu não me engano. E não estão aqui com a gente hoje, está eu e o Benji, e eu tenho algo para comunicar da parte de vocês. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, estavam cantando aqui, eu quero viver algo novo. E eu vou usar, sabe que eu uso sempre esses títulos, né, esses nomes de mensagens, só para chamar a atenção de vocês, para que tenham vida. E uma das promessas, né, que isso viria a acontecer, foi quando Isaías descreve o nascimento de Jesus, pelo menos as características do autor da nossa fé, aquele que é digno da minha, da tua adoração. E lá em Isaías, capítulo 9, vamos ler, por favor? Vou tentar correr o máximo, que eu tenho muita leitura para fazer. Olha só, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, vamos ler juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. É nisso que você está embasado. Está faltando paz aí? Foca na palavra, foca nele. A paz que excede todo entendimento. Você talvez não sabe como está acontecendo, mas eu estou em paz, porque Ele está à frente de tudo. Pai Eterno, esse basicamente é o tema da nossa mensagem de hoje, está por trás desse título, mas ainda quero dizer que Ele é o Deus poderoso, Ele é o Almighty God, Ele pode todas as coisas. Lembra? Quando Ele vai receber o sacrifício de Abraão com seu filho Isaque, Ele dá um para tudo ali, porque Ele recebeu o sacrifício do coração de Abraão, quando ia sacrificar o seu filho, mas Ele deu um para tudo ali, e veio o quê? Um cordeirinho preparado para o sacrifício. Ele pode todas as coisas. Então Ele pode muito bem mudar o quadro da sua realidade hoje. Ele pode transformar. Ele do nada faz acontecer. Ele não é waymaker, miracle worker. Eu esqueci. Vai lá, canta aí. Yeah, that is who you are. Você sabe inglês não? Vai lá. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Paulinho, that is who you are. Ele pode todas as coisas, querido. Eu não tenho dúvida disso. Zero dúvida. Transformou um prostituto num servo. Ele pegou a prostituta e quando os religiosos chegaram ali para atacar, ele prepara tudo aí. Quem não tem pecado aí, então atira a primeira pedra. Saída pela direita. Ele pode todas as coisas, Ele transforma a água em vinho. O que está pegando para você? Ele pode mudar.
basta isso estar no plano dele. Ele pode fazer qualquer coisa que está dentro do coração dele, para mim, para você. Quando eu uso essas palavras, não se choquem não, tá? Prostituir é prostituir com Deus. Quando Oséias, por exemplo, é levado por Deus a colar com uma prostituta e vai lá e ela, aquelas coisas todas, você sabe, Oséias, ele está mostrando, sabe, que o povo era infiel para com Deus. Aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que mandou codorninhas, churrasquinho especial, galetinho do céu, pão fresquinho, sem fermento, viravam as costas para Deus. Então ele pega lá e usa, então usa essa terminologia e não se choquem não, mas se quiser chocar, pode ficar chocado, porque a gente trai o Senhor quando a gente coloca os nossos olhos em outras coisas, nosso coração em outras coisas. Quando a gente deixa Deus de lado e busca outras coisas. Essa é a realidade. Então, voltando aqui, ele pode todas as coisas. Por favor, volte lá, Isaías. Obrigado. E continua ali, ó, maravilhoso conselheiro. Ele é dali que sai toda a sabedoria que eu e você precisamos para viver nesse tempo presente. Então, ele é o nosso conselheiro. Ele é o Pai eterno. Ele é o poderoso Deus, é o Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. Então eu quero pegar esse deixo aí da eternidade, que ele é o Pai da eternidade. Eu tenho uma piada que eu fiz disso aí, né? Fiz uma piadinha, uma pegadinha. Me fala aí nesse texto, se Jesus não teve uma filha, um filho. Está aí, ó, nesse texto. Ele gerou a eternidade. Uma filha é a eternidade, do qual todos nós que recebemos Cristo somos integrantes dela. E é com base nisso que eu quero falar para vocês. Então, voltando aqui, tá? Fecha esse parênteses quando eu uso essa expressão aqui, porque a gente vira as costas para Deus e a gente se volta para outras coisas. Isso está muito relacionado à nossa vida pregressa sem a presença de Deus. E Deus, ele não tem jeito. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele ter nos comprado com o seu sangue, nós somos dele. Pelo fato de somos dele, ele cuida da gente. Ele tem todo o poder para fazer tudo novo. Ele tem também todo o poder para gerar paz em você, em meio às situações difíceis, às guerras, esse sistema caído. Então eu quero, com base nisso, usar esse versículo que ele é o Pai da eternidade. Aí eu pego lá já Jesus, conversando com os seus discípulos, que ele separa e começa o ministério terreno dele, diz assim, João 10:10, diz assim, olha, eu vou abrir uns parênteses de vez em quando para esclarecer algumas coisas que eu sinto, eu tenho o dever de esclarecer. João 10:10 diz assim, ó, o ladrão vem apenas para furtar, ou em outra expressão, roubar, matar e destruir. Ele, portanto, diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente, como está nessa versão. Significa assim, ó, muita, fala assim, ó, muita vida. Fala, é muita vida. Deus não veio dar uma vidinha para a gente, não, Ele deu muita vida. Essa vida, ela é cheia da presença dEle, é cheia da alegria, é cheio do amor, é cheio de compaixão, é cheio de paz, misericórdia, perdão. Quando eu olho esse texto, eu vejo, eu vim dar essa vida abundante, eu vim trazer tudo que eu tenho, depositar em vocês, para que vocês exalem por onde vocês forem. Então, essa vida, ela é diferente do padrão que a gente basicamente é levado a ver no sistema, que é a posse de coisas, ter coisas, ser próspero financeiramente. Você sabe que ele, conversando com seus discípulos, ele, eu não tenho nem onde repousar minha cabecinha, não tem um travesseirinho aqui especial, porque eu vim para servir vocês. Ele está dizendo que ele desceu do céu, não para fazer vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que viesse resgatar tudo aquilo que se havia perdido, a relação com Deus. Então a vida abundante que Deus tem para a gente é uma vida relacional, é uma vida de codependência. Deus não anda ansioso, mas Ele está assim, ó,
observando, porque ele está procurando quem vai adorá-lo em espírito e em verdade. Não devido por causa das circunstâncias. Hoje eu não estou legal, não vou adorar. Quem disse? Eu já passei tanta dificuldade aqui. Eu não faltei culto, não faltei nada. Alguém me ligou, falei, não vou, não acabou, não posso atender. E quando a gente vai nesse ofício, continua obedecendo esse chamado de Deus por amor e não por lei, por uma pressão, mas sim pela própria presença dele nos capacitando, a gente é renovado naturalmente, porém espiritualmente. A gente é naturalmente renovado quando servirmos um ao outro em amor. Então, a vida abundante eu quero chocar um pouquinho aqui, claro que não é novidade para vocês, mas para dizer o quanto verdadeiramente de Deus hoje a gente está impregnado, ou a gente está verdadeiramente nutrido, ou completamente dependente. E eu vou continuar caminhando aqui um pouquinho, porque quando ele fala isso, ladrão, e ele não está dizendo, a gente tem o hábito de falar, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse texto aqui, se você estudar esse texto, ele está dizendo, sabe o quê? Dos religiosos, dos falsos líderes, falsos profetas, que vêm roubar a ovelha de Jesus, vêm trazer ensinamento errado, falsa doutrina, para extirpar a alegria e o bolso das ovelhas. A paz, o amor, a misericórdia. É isso que ele está falando. E, consequentemente, por trás disso, sim, indiretamente, está Satanás. Mas, diretamente, é o falso. Principalmente aqueles fariseus que se reuniam para ensinar a lei, falavam com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Jesus vem e refuta cara a cara eles. O ladrão vem para fazer isso daí, mas eu vim para dar vida. Por isso que ele curava no sábado e aqueles iam perseguindo. Por que você está fazendo isso? Ele, que isso? Eles não conseguiam entender o amor de Deus. A vida abundante é a presença viva do céu na terra. Imagine Deus, ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Jesus estava ali, a presença de Deus na terra, eles não conseguiam ver. E conheciam toda a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, ou seja, a revelação de Moisés. Eles tinham os escritos dos profetas, tinham acesso aos salmos, dominavam aquela poder, tinham poder sobre a palavra, mas o coração deles estava longe de Deus. Então Deus hoje quer falar com a gente que, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu não vim para que sejam religiosos e sejam muito religiosos. Não foi isso. Eu vim para destruir a religião e inaugurar um novo relacionamento que é pela graça de Deus, que é o favor de Deus. Porém, esse favor é profundo. Quanto mais eu me relacionar com Deus, menos eu vou querer desse mundo. Quanto mais eu depender de Deus, sabe, nada desse mundo vai me prender. Entende? A graça de Deus é profunda. Não é uma autorização para a gente fazer o que quer. Como já foi dito aqui agora no louvor, um momento aqui do mover de Deus. Foi para isso que ele se manifestou, para desfazer essa obra maligna que está intrinsecamente na nossa carne, dominando a gente e trazer a gente para um puro, sincero, profundo relacionamento com Ele. Vida abundante não consiste no acúmulo de bens na terra. Tenha isso muito claro. Mateus 6, 19, Lucas, ele está conversando com os discípulos, eu não vou colocar aí. Vida abundante é uma vida que emana do coração de Deus, do trono de Deus, a partir de Cristo e segue por toda a eternidade. Então, naquele momento que eu e você fomos tocados pelo Espírito Santo e conhecemos a Jesus, naquele momento, eu estou acompanhando várias pessoas nesse momento. Eu tenho discipulado, olha, a nossa vida aqui em San Diego é de discipular pessoas. Eu amo esse 1 a 1, 2 a 2, é maravilhoso. É maravilhoso. Deus está operando aqui em muitas pessoas. E quando a gente ouve os testemunhos, fala, meu Deus,
Falei, você está pegando, é isso. Relacionamento com o Pai. O vir aqui é quando a gente vem se doar para o Senhor. E quando a gente sai daqui é quando a gente vai mostrar Jesus para as pessoas. Quando a gente vem aqui, a gente traz para Ele. Claro, Ele é estratégico. Quem vem aqui está com o coração partido. Ele sabe, Ele conhece. Quando Ele reunia os discípulos para ensinar, havia uma multidão, porque sabia que ali sairia uma jantinha, um almocinho. E aí, cura, libertação, transformação. Porque onde Deus está, onde está o Espírito de Deus, a liberdade, a cura, milagres. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Então, eu não vejo diferente daquela época para o dia de hoje, porque quando o Evangelho puro de Jesus, genuíno, é ministrado, o poder de Deus opera. E seu coração está verdadeiramente, contrito e quebrantado, ele não vai desprezar. Ele vai, cumprir a missão dele, que é te trazer para ele, para se relacionar. Não para te dar uma casa na praia e você se... deixar ele de lado. Claro, casa na praia é legal. Por que não? Queria ter uma lá em Búzios, no Rio de Janeiro, só para de vez em quando dar um somebody love com a minha gata e com a minha turma. By the way, é lindo lá. Então, não consiste em ter. A nova vida consiste em ser. A nova vida consiste em ser de Deus, ser amigo, ser dependente, ser quebrantado. Essa é a vida de Deus, não tem outra. E ela é o oposto da religiosidade, porque a religiosidade é um checklist. Você vai lá e fiz isso, fiz aquilo, estou bem. E o coração longe? Eu acho que não é isso, né? Porque Deus sabe que eu e você somos carentes dele, somos limitados, falhamos todos os dias. Tá quente, né? Tá bem quente. Não sei se ainda conseguiu ligar. Tá quente? Tá? Não? Então é o fogo. Nossa, tá com calor. Legal, né? Então é isso, ela começa, vou dar uma entrada aqui no outro tópico, mas ela começa quando a gente entrega verdadeiramente a nossa vida, o coração, pela fé, a Cristo Jesus. Entrega mesmo, e a partir dali tem Ele como o verdadeiro, o único, o suficiente, como você quiser entender, Salvador da tua alma, da minha alma. Então ela começa nesse momento e ela vai a uma eternidade. E aí eu digo para você isso aqui, na verdade ela vem do espiritual e atinge a nossa vida física através da transformação da nossa alma por meio do agir do Espírito Santo através da palavra. Complicou? Então é isso, Deus entra na nossa vida quando a gente o recebe, Ele transforma o nosso pensamento, as nossas vontades, as nossas emoções, e o Espírito está agindo em nós para ler a palavra, entender e praticar. É isso. Ela começa aí. E agora vai a vida inteira, sabe por quê? Eu e você estamos aprendendo enquanto estamos vivendo aqui, e Ele vai ajustando os parafusinhos aí todos os dias, os meus e os teus. Ele sabe que a gente ainda tem uma carne, uma tendência natural a querer outras coisas, então Ele vai lá e todo dia. Por isso que é uma relação diária, é uma relação de dependência, de renovo, porque o mundo é mau, é muita pressão, é muita coisa. Então, é essa jogada da vida abundante. Pedro vai falar isso lá, que Pedro vai dizer isso para a gente? Não, João. Vou colocar aqui então como é que funciona para entrar em Pedro ainda. João 17, de 1 a 3, ele está fazendo uma oração intercessória, aquela famosa oração intercessória, antes dele ir para a cruz. E quando ele tem, nesse processo da intercessão, ele primeiro fala com o Pai, depois ele ora para os discípulos, depois ele inclui a igreja, todos aqueles que vão crer em mim, que está lá no versículo 20 dessa passagem. Só vou pegar isso daqui e ler com vocês e dar sequência. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, orou, disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique,
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna. Ele resume a vida eterna dessa forma, ó, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pedro, então, começa a andar com ele, e já maduro lá na frente, escreve para a igreja, ele está falando da igreja de Jerusalém, sobre... Volta lá, por favor, Pedro, 2 Pedro 3,18, ele fala sobre a importância de a gente continuar, a partir dessa nova vida, a continuar crescendo. Se vocês conhecem de cor e salteado, ó. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Então, esse é um clamor de Deus para que após a nossa entrega a Deus é continuar nessa caminhada. E aí é que a vida abundante, ela é gerada, ela é vivenciada e você como se fala? Founded. Você estou esquecendo as palavras. Aleluia. Enraizado na fé. Muito obrigado. Então, cada vez mais que você começa, desde o beabá, você vai sendo enraizado. Sabe o que vai acontecer? A sua raiz vai criando uma base firme, virão com certeza as circunstâncias da vida, tudo sucede a todos, Provérbios ensina, mas você está firme nessa rocha que é Cristo e que é a palavra e que não se abala de jeito nenhum. Não é assim que ele ensina na parábola dos 2 alicerces? Vem o vento, quem não está firmado em Cristo, as pressões do mundo vêm, e aí, pelo fato da pessoa não estar firmada, ela constrói sua vida com base nas filosofias humanas. E aí vem o tempo ruim, tudo desaba. Mas aquele que constrói a sua vida embasado em Cristo, na sua palavra, as tempestades também virão, porque vem para os dois, tá? Não vem só para quem não está em Cristo, vem para quem está principalmente para revelar verdadeiramente quem é o Senhor da sua vida, quem está aí dentro. E você precisa viver isso, é necessário passar por isso. Mas aí vem essa tempestade e a diferença é essa, fica firme. Pode arrancar um telhadinho, pode acontecer, bate amassadinho no carro, acontece uns negocinhos ali, perde um dinheirinho acolá, mas você fica firme, porque você está firmado na rocha. Então, essa vida emana do trono de Deus, ela começa, então, a partir do novo nascimento, e ela continua, até o dia que Jesus nos chamar. Ou a qualquer momento, num piscar de olhos, acontecerá. Essa igreja será arrebatada. Ou se eu partir. E, by the way, a propósito, eu já preguei essa palavra difícil acerca da morte. Ninguém pensa. Eu converso com jovens, quando eu tenho uma liberdade, é claro, para não assustar. E aí, ninguém pensa na morte. Não sei porque eu já estou chegando, né, mais madurinho um pouquinho, mas, gente, eu penso nisso sempre. Eu vou encontrar Jesus. Você já parou para pensar que você vai encontrar o autor da vida para viver, após essa etapa, a vida eterna que Ele preparou para aqueles que nele esperam, que é diferente dessa? Não vai ter todo dia primeiro, como é aqui, aquela conta enorme para pagar, o estresse, um atrás do outro, e tem que fazer e não fez. Nada, Ele vai falar, ó, entra no repouso do seu Senhor. E eu já imagino o carro que eu vou dirigir lá no céu. Os anjos vão estar, vem, Dudu. Não vou ter asa, não. Brincadeirinha. Mas Ele não revelou isso. Ele só diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém conseguiu perceber, ninguém vai perceber aquilo que Deus preparou, um segredo de Deus, para todos aqueles que nele esperam.
Então a nova vida, ela começa aqui e a gente vai aqui, ó, lutando, fazendo bom combate, buscando o Senhor, perdoando, amando. Amar o amigo é fácil. Me convida para a picanha, eu vou lá. Agora se eu ficar, não te dar atenção, problema para a tua vida, ser um péssimo exemplo de pastor, um safado, um ladrão, um mentiroso, um egoísta, duvida. Sabe que a palavra de Deus diz, além de Deus tratar com essas pessoas, que a gente tem que amar os nossos inimigos. Quantas pessoas já erraram com você? Comigo várias, eu também já errei. Graças a Deus me deu essa, por Ele mesmo, tá? A habilidade do Espírito Santo em procurar a pessoa e pedir perdão quando você erra. Se você errou, quer ficar legal? Lembra aquela pessoa? Eu estava mal. Onde estava a minha cabeça, não sei, mas eu queria te pedir perdão. Olha que legal. Vida abundante. E por outro lado, aquelas pessoas também que já te causaram os probleminhas, os negocinhos na vida, libera do teu coração. É bom demais. Vida abundante. O pastor Juliano pregou na semana passada, se não me engano. Foi isso mesmo. Não significa que você tem que... mas libera. Então, silêncio. Vocês estão liberando. Muito legal, né? Então é isso. Então ela é desenvolvida diariamente. Aí Pedro começa a pegar então essa experiência com Jesus, porque sabe que Pedro era nervosinho, né? Pedro não tinha esse negócio de perdão não, né? O cara foi lá prender Jesus, pegou a espada, pra lá, rapaz. A vida abundante. Pegou lá a orelhinha do soldado, arrumou direitinho, fez um barrinho novo. Olha só a vida abundante. Pedro está só ali. Nossa. O cara tenso, nervoso. Lá na frente, maduro, já apanhou pra caramba, já tomou uma chicotada, pregando evangelho. Essa vida abundante não é fácil, não. Ele escreve assim, então, crescei. Por favor, agora eu vou seguir com Pedro um pouquinho. 2 Pedro 3,18. Graça e paz. É isso mesmo? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já li sobre isso, né? Então, ele está mandando que a gente desenvolva esse processo de buscar esse crescimento. Buscar o quê? Desenvolver a nossa fé por meio da vida do corpo. A vida do corpo sempre é essa, é igreja, é gente, são dificuldades, são indivíduos. Por meio da palavra de Deus, a gente é levado a viver desse jeito. Então ele fala, cresçam nisso, porque o amor de Deus está nisso. Você acha que Deus morreu na cruz porque você era bonzinho? Não, a Bíblia diz que ele morreu quando nós éramos inimigos, vivendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2. Éramos merecedores da ira, desprezo, mas ele nos amou, nós sendo inimigos dele. Por isso que ele fala, mais seus inimigos, roubaram isso aqui, dá outra parte. A vida abundante de Deus. Legal, né? Estão entendendo? O que Deus pode estar falando com você hoje? Quer viver algo novo? Olha aí, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Você está disposto a amar os seus inimigos? Eu conheço muita gente que sabe disso. É difícil lidar com o ser humano, vamos falar sério. É difícil. Sabe por quê? Porque um dia o pecado entrou na gente. Para Deus isso foi uma injustiça. Por isso ele se faz justiça por meio de seu filho, para matar o seu filho na cruz, sofrer, aquele versículo que a gente leu, um filho nos nasceu, ele está lendo ali no capítulo 9, mas lá em 53 fala, ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, iniquidades, e castigo estava sobre ele, nos trouxe a paz. Bonitinho nasceu, mas foi moído pelas nossas transgressões. Olha a cabeça de Deus. Sabe porque ele sabia que foi injusto quando ele criou a gente. Gênesis capítulo 1 vai do 1 até o 31. Lá no final, ele viu que foi tudo muito bom.
Ele só falou que foi muito bom depois que ele criou o homem e colocou no jardim, depois de tudo criado. Estuda isso, é maravilhoso essa passagem. Então ele viu como uma injustiça, mesmo que ele falou, não faça isso porque certamente morrerás. Então a necessidade da nova vida abundante vem a partir do momento que Deus vê a obra da sua criação. Ele viu o homem, colocou no melhor, caído, prostrado por causa do pecado, se matando, traindo-se, odiando-se. Então ele é compassivo, ele entra, vê isso, não dá mais. Vai, filhão, vai lá. Só por causa do amor que ele tem por nós. Então ele pega o filho dele e faz justiça, porque foi uma injustiça. Então ele se faz justiça. Você e eu não temos direito nenhum de desprezar Deus. E a gente despreza. Sabe por que a gente despreza? Quando ele fala, não faz isso, você vai e faz. Vou usar aqui, rasgar o verbo, tá? Não casa com a pessoa errada, você vai e casa. Não compra aquele negócio, você vai e compra. Faz isso daqui, você vai e faz. Não adora outro jeito, você vai e adora. E você já é de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus está falando com você, é um tempo novo. Se você quer sair verdadeiramente aqui, sabe, diferente como você entrou, tudo foi ministrado aqui mais cedo, é um tempo de você valorizar a vida que Ele te deu. E olha, é você quem tem que valorizar. Ainda que o Espírito Santo, ele te capacita, ele te enche, sabe, ele te constrange, mas no final das contas, vocêzinho é que vai levantar, é que vai ligar, é que vai falar, é que vai agir, ou é quem vai fazer tudo isso, quem vai executar, apesar dele estar agindo na sua vida, é vocêzinho, euzinho, nósinho, que vamos fazer as coisas. Então a gente tem que perdoar, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que orar, falar com Deus. Que oração, gente? Não é uma reza, não é nada disso, oração é um diálogo. Eu falo aqui, a gente na aula de oração, a gente sempre fala isso. A oração mais especial, mais eficaz, é que Deus quer ouvir do teu coração. Ó, estou mal, não estou aguentando, mas fala com sinceridade, me ajuda, Ele vai te ajudar. Fala isso. Fala, não, eu tenho visto isso daqui e tal, eu preciso... Fala isso. Porque a gente, na verdade, encara a oração como a gente pedir petições, né? A Bíblia fala sobre petições. Mas já parou para pensar que você é dele, ele é teu, e você tem um encontro diário com seu Deus? Eu tenho o hábito de falar aqui que eu oro o dia inteiro. Eu oro o dia inteiro, eu sento no carro, estou orando, estou em casa... Você está falando sozinho? Claro, tu sabe que eu estou falando sozinho, eu estou falando com Deus, né? A gente brinca, né? Mas toda hora, eu lembro de você, lembro de alguém, porque, pastor, ora por mim, eu esqueço. Ai, Jesus, me ajuda aqui. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas vai lá, Deus. Sacode aquele negócio lá. Estou dando um exemplo. Amém? Glória a Deus. Então, ela é uma relação diária, e eu quero que vocês leiam comigo. Claro, por outro lado, Deus sabe, tá? Tudo que você precisa, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Vai colocando 2 Pedro, por favor, é isso aí, a gente vai ler essa passagem, eu acho tremendo, mas eu vou ler algumas coisas antes. Ele sabe que, enquanto a gente está nesse corpo físico aqui, com essa nova criatura, esse homem novo que Ele criou, que é uma nova mentalidade, Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele sabe tudo que a gente deseja alcançar, planejamentos familiares, sonhos. Ele sabe, Ele conhece tudo. Tem nada da tua vida que Ele não conheça. E quando Ele te recebeu, Ele já tinha um plano desenhado para você. Ele sabe de tudo. Ele lembra a gente que a gente precisa compreender que Ele precisa ser o primeiro em todo tempo. Ele precisa ser o primordial, o mais desejado. Quando você entende isso, quando você entende essas coisas, tudo muda, a relação é outra. Então ele é o Jeová Jireh, ele conhece, ele sabe tudo que a gente
que a gente precisa. Então a gente não precisa se preocupar, ele já falou isso para os seus discípulos, deixou bem claro, está lá, Mateus 6, do 25 ao 33, ele chega no final do dia e fala, sabe essas coisas aqui? Busca primeiro meu reino, minha justiça, e todas as suas necessidades serão supridas. Mas eu quero ler para você que Pedro, muito maduro, já, ele vai escrever isso para a igreja. Olha só que legal, eu vou lendo aqui do versículo 2 ao 11 e vou dando minhas pausas. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas necessárias, que necessitamos para a vida e para a piedade. Essa palavra piedade, só para se amplificar um pouquinho, é temor a Deus, é prazer em Deus, é amar a Deus, reverenciar a Deus, é viver com piedade, com os princípios de Deus agindo em nós, para com Ele e para com os outros. Então, piedade, estressando um pouquinho mais, esticando, ele deu isso, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e, pontinho aí, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então a vida abundante, ela é o oposto à vida que o mundo oferece. Não estou dizendo de lutar por um bem-estar, nada a ver. Lutar pelo seu... nada a ver, ele sabe tudo que a gente necessita, ele conhece. Estou dizendo do desejo desenfreado da nossa carne em colocar o nosso coração em coisas e deixar exatamente o propósito de Deus de lado. Seguindo aqui um pouquinho. Por isso mesmo, ele diz assim, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas coisas, essas qualidades existirem e estiverem crescendo em nós, elas impedirão a gente, ou seja, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos inoperantes e improdutivos. A nova vida, a vida abundante, é uma vida que opera em nós para que a gente dê fruto. Fruto. A gente acabou de ler sobre os frutos ali. Então, é uma vida que em nós vai emanar a vida de Deus. Então, é a vida dele em nós, o Espírito Santo está em nós, nos levando a andar como ele andou, a perdoar como ele perdoou, a receber como ele recebeu, a amar o Senhor como ele amou, a se colocar no lugar do outro como ele se colocou. Ele veio e se colocou no nosso lugar. Então, quanto mais eu conheço, mais eu cresço nessa relação com Deus, cada vez que alguém errar, você vai, opa, está fora, aquela pessoa está fora da linha com Deus. Então, quando alguém errar com você, pode ter certeza, aquela pessoa está sendo liderada pela sua carne, ou está cega, está ignorante, porque todos erraram e Deus nos amou. E hoje nos chama de amigo, para os mais profundos de filhinhos, o qual a gente chama de Abba Father, Abba Pai. Antes a gente era sem vergonha, a gente agora é queridinho do Senhor. Pode isso? Consegue compreender a profundidade, porém simplicidade da vida abundante? Então a vida abundante, ela é espiritual, ela é transcendental, ela sai do trono de Deus e ultrapassa esses limites humanos nossos, essa filosofia humana, essa sagacidade da razão humana. Ela ultrapassa isso e coloca a gente no nosso devido lugar, completamente aos pés da cruz, dependente, aleluia, do Senhor, completamente. A vida abundante é essa. Ele falou, não vou fazer nada, eu não faço nada sem o Pai mandar. Eu não vou fazer nada sem ter ouvido do Pai.
Era a conversa dele com os discípulos. Então, a vida que ele traz para nós é uma vida transcendental, que vai além da tua capacidade humana de discernir, mas ela vai sim por meio do Espírito Santo, que agora habita em você, que vai começar a identificar e ver com os olhos sobrenaturais aquilo que Deus já vê através da sua vida. É assim que Deus vê a gente. Caminhar pela fé é você caminhar com os olhos naturais, basicamente, vendados, mas com os espirituais, vendo tudo. Olha, está vendo lá? Está vendo lá? Ó, eu já vejo, ó, vai dar fruto. Olha aqui, pela fé. É assim que Deus faz. Caminhar pela fé é caminhar pela vida. Caminhar pela fé é viver a vida. Caminhar pela fé é depender da vida. Caminhar pela fé é exalar a vida. Não tem outra coisa. Amém? Glória a Deus. Vou chamar os músicos, já estou terminando. Aí ele chama a atenção agora assim, ó, no versículo 9, está aí o 9? Por favor, olha só. Todavia, olha o puxão de orelha, Pedrão. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aí, poxa, claro que a gente pode errar. Ele ensina depois lá na frente. Se errar, vocês têm um advogado. Se arrependa. Mas está dizendo o seguinte, se você atentar para crescer na relação com Deus, por meio da sua palavra, permitindo o Espírito Santo agir na tua vida, te convencer, te conduzir por meio da sua palavra, você vai errar menos. Você vai acertar muito mais, porque a gente tem uma batalha, uma guerra interna, diária, uma batalha querendo conduzir a gente para o bem-estar, porque a gente quer isso, aquilo, aquilo outro, e Deus está querendo uma outra coisa. Ele sabe disso. Vamos ficar de pé. Nosso tempo já foi. E se você está aqui hoje, nessa manhã, sabe, verdadeiramente, Deus falou contigo desde a abertura até esse momento, sabe, e quer dar um basta aí, fala, Deus, eu quero verdadeiramente a tua vida, eu quero esse novo de Deus. Sai daqui posicionado, é algo que acontece aí no teu coração agora. Ou já está acontecendo. Você se posiciona, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais. Eu não coloquei o texto aí, eu acho, mas Romanos capítulo 5, 17 e 18, é assim, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quando a gente estava cego, andando nos desejos nocivos da nossa carne, Deus nos amou. Deus nos incluiu. E aí Ele chega um determinado tempo que Ele revela essas coisas para você, que você está ali com o coração quebrantadinho, e você está pronto para Ele, agora chegou o teu dia, agora chegou a tua vez. Você compreender algo que eu já fiz antes de tudo existir. E hoje a ficha está caindo, então se você nessa manhã tarde quer um novo de Deus, Deus está mostrando você, não sai daqui sem essa bênção. Começa um novo tempo. E se você é de Cristo, tem perdido tempo com as coisas dessa vida, deixando de viver a beleza da vida eterna, que começa aqui e vai por toda a eternidade.
É hora de você voltar para o Senhor. Volte-se. Volte-se para Deus. Deixa de lado tudo aquilo que tem impedido essa relação linda, viva e eficaz entre você e o seu Deus. E a gente vai orar por você, se você